Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, nós cumprimentamos a todos os irmãos que nos acompanham nesta programação. Você é novo nessa interação e desconhece os mecanismos do YouTube? Olha só, se você estiver no seu smartphone, tablet ou computador, perceba que existe a palavra inscrever-se. Clique nessa expressão, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você seja informado a cada conteúdo novo que adentrar este canal AD Prudente Oficial. Olha só, hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Título desta lição: Casamento é para sempre. Como o assunto é propício, quero aproveitar para registrar um abraço para minha esposa. Eu, com a Patrícia, completamos neste ano 14 anos de feliz união. E você, quer seja bodas de papel enquanto casal, prata, ouro ou brilhante, possivelmente perceberá que este assunto lhe caberá também. Naturalmente, que não por uma linha terapêutica, mas perceba os senhores que nós vamos dialogar assuntos importantes. Por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito do adultério? Qual é ou qual seria a malignidade do coração e o quanto ele influencia o nosso corpo? Sobre o casamento, a Bíblia o lê como uma matéria indissolúvel? Estas são questões que serão abordadas na aula de hoje. Veja só, o texto áureo está pautado em Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática afirma: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, os versículos 27 ao 32. E para abordar, introduzir e comentar o primeiro assunto de hoje, eu convido para essa fala meu amigo Júnior Santiago. Paz do Senhor, Júnior. E é isso aí, meus irmãos. Chegamos no início dessa lição que fala sobre o casamento e a sua importância, falando sobre um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos do Decálogo. Nós falamos na lição passada sobre Êxodo 20, 13. E agora falamos sobre Êxodo 20, 14, que fala sobre o não adulterarás. Quando vamos falar sobre adultério, nós estamos falando sobre o relacionamento entre o homem e a sua mulher, entre a família que se inicia a partir do casamento. A família é a célula máter da sociedade e ela tem toda e vital importância para que essa sociedade se desenvolva. E a família começa no casamento, na junção entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher que constituirão família. Essa ideia de um terceiro que se interpõe, de um desvio dessa finalidade de formar família, de constituir a sociedade, gera um grande problema, tanto que chegou ao ponto de ser incluído no Decálogo, chegou a ser incluído nessa lei de Deus, nos 10 mandamentos. E isso, como já dizemos várias vezes, não decaiu, não foi extinto, ainda continua sendo pecado o adultério. E aqui nessa lição nós vamos falar não só do adultério, mas de toda a importância do casamento. E aí entra também a questão da permanência, da indissolubilidade desse casamento e também da questão do divórcio, das cláusulas de exceção. E existem uma gama de complexidades nesse tema
que é impossível abarcar em apenas uma aula, mas buscamos, com base naquilo que está escrito na lição, trazer de forma coerente aquilo que realmente a Bíblia fala sobre esse tema e mostrando cada vez mais que o casamento é uma instituição divina. E como uma instituição divina, ele carrega todo um conjunto de características: pureza, amor, cumplicidade. Tudo isso está no coração de Deus e também deve estar no coração dos cônjuges. A palavra não adulterarás, ou a palavra adultério nesse primeiro tópico, tem o sentido de, tem a definição como moixel, ou seja, cometer adultério, ser um adúltero, ter uma conduta ilícita com a mulher ou com o homem de outro, com a pessoa, com outra pessoa. É quando você sai da finalidade essencial da Bíblia ou de Deus para a humanidade, lá em Gênesis, que é ser ambos uma só carne, e vai buscar uma outra pessoa para complementar aquilo que você não tenha, obviamente, ou simplesmente mudar da direção de Deus e sair dessa direção e ir atrás de um prazer efêmero, passageiro. Tudo isso causa uma ruptura. Eu costumo dizer, inclusive, uma espécie de amputação na sua vida espiritual. E pode gerar não só problemas no seu relacionamento, na sua família, na sua vida física, mas também no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual. Aqui, Jeremias, inclusive, o texto de Jeremias, capítulo 3, versículos 8 e 9, texto de Ezequiel 23, chega a comparar o adultério à idolatria. Porque assim como somos fiéis a Deus, ao olharmos para outros deuses, quando nós idolatramos outras coisas ou colocamos qualquer coisa acima de Deus, somos idólatras e estamos quebrando o juramento de fidelidade, como se fosse uma espécie de adultério. Deus leva tão a sério o casamento que faz esta comparação e dá este sentido da sua relação com a humanidade. A igreja é noiva de Cristo e toda vez que a igreja desvia-se da sua finalidade, ela é adúltera. E isso nos coloca numa posição de muita importância, tanto no plano individual como cônjuge, como no plano geral, como igreja. Portanto, o adultério, ele em todos os sentidos é danoso. E a fidelidade conjugal deve ser a tônica do casamento e também na nossa relação como igreja. A posição de Jesus com relação ao adultério é uma posição ainda mais rigorosa do que todas as escolas judaicas. E Jesus vê o adultério iniciando no coração. Assim como os bons sentimentos provêm de Deus e atingem o nosso coração transformando-o, os maus sentimentos provêm do coração e geram más ações, como é o caso do adultério. Quando aos mestres fariseus tentam confrontar Jesus, eles confrontam Jesus com a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que abre uma cláusula de exceção, oferecendo carta de divórcio ao povo. Quando isso acontece, Jesus é provocado, sendo ali alvo de uma citação da lei. Jesus então se defende o casamento, citando uma lei ainda mais antiga, Gênesis capítulo 2, falando, olha, no início não era assim. O fato de Moisés ter dado carta de divórcio não tem nenhuma relação com qual que é o poder do casamento ou a importância do casamento, mas por causa da dureza dos corações, da promiscuidade humana, da dificuldade humana em se relacionar de forma fiel, tanto com Deus quanto com o seu próprio cônjuge. E aí Jesus diz, olha, no começo era diferente. E essa lei mais antiga ainda deve ser revitalizada, devemos olhar para ela de novo. E aí é Jesus alertando os males que traz o adultério. Porque quando a confiança se rompe, a confiança é como uma taça de cristal. Ao quebrá-la,
Você pode até colar os caquinhos, tentar juntar, tentar montar de novo, mas quando colocar água dentro, vai jorrar água para todos os lados. Haverá dificuldade em se juntar tudo de novo e não serão a mesma coisa. Por isso, o adultério gera uma ferida que se cicatriza sim, com muito cuidado, com muito amor, com muita orientação, mas que gera uma ferida, uma cicatriz que vai sempre estar lá e que vai gerar muita desconfiança, problemas, desvalorização do cônjuge, feridas emocionais em todos os lados. É uma situação tão delicada que para se tratar isso é preciso uma intervenção espiritual. Não é só, muitas vezes, recorrer a um terapeuta, não é só recorrer a amigos. Muitas vezes, na verdade, essencialmente, é preciso buscar em Deus solução para esse tipo de coisa. É uma situação muito difícil e que deve ser evitada a qualquer custo. E como começamos a evitar o adultério? Como evitamos chegar a esse ponto de nos perdermos no meio dessa tentação? Exatamente fugindo dessas tentações, exatamente valorizando o nosso cônjuge, amando a esposa, amando o esposo, observando sempre as qualidades, sendo fiel, cúmplice, evitando o que no termo grego aqui, em Mateus 5, e também em Mateus 19, é traçado como porneia, exposição, imoralidade sexual. E aí em todos os sentidos. O termo gera inclusive polêmica na hora de uma discussão teológica, porque existem vários sentidos para esse termo, mas é principalmente ligado à ideia de imoralidade sexual, a segunda olhada, o buscar uma outra imagem, a desvalorização do cônjuge que está por causa de um outro corpo ou de uma outra pessoa, ou achar que alguém fora do seu casamento vai te trazer uma felicidade que o seu cônjuge não traz. Isso é um grave problema. Isso leva à tentação. Isso leva à exposição pública do casamento. Isso leva à busca de prazeres que vão te arrancar da presença do seu cônjuge, mas também da presença de Deus. Por isso, o adultério deve ser evitado a todo custo, seja no pensamento, seja no planejamento de uma ação, seja até mesmo em um simples olhar, em uma simples e se, e a possibilidade, esqueça da possibilidade. Busque ser feliz dentro daquilo que Deus instituiu para você, o seu casamento, o seu relacionamento. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, busque cada vez mais ser o que a Bíblia nos diz para ser, uma só carne. Para isso, precisamos muitas vezes abdicar, precisamos muitas vezes dividir, precisamos muitas vezes renunciar a algumas coisas. A gente não entra no casamento com 100% de nós. Diego mencionou aqui que ele faz 14 anos com a Patrícia. Esse ano eu também faço 14 anos com a Thaís. Nós entramos no casamento não com 100% de nós, mas com 50%. Porque seremos uma só carne, portanto eu tenho que abandonar metade de mim. Assim como ela abandonou metade dela. E aí a gente se junta e forma um novo 100%. Somos uma só carne. É aí que o casamento começa a dar certo. Se eu entrasse com 51%, já daria errado. Se ela entrasse com 49%, já daria errado. É preciso que cada um tenha uma medida exata, abandonando e renunciando metade de si, mas também aceitando a outra metade do outro. E assim se complementando, se formando e assim podendo ser aquilo que Deus planejou para nós. Ter um casamento feliz. Deus não planeja um casamento difícil, Deus não planeja para nós uma infelicidade conjugal, muito pelo contrário. Deus não instituiu o casamento como uma escravidão, muito pelo contrário, mas como um complemento de uma vida feliz. Nós, como casais, também refletimos a imagem de Deus na terra. Por isso, valorize o seu casamento, fuja das tentações, fuja do adultério, evite a qualquer custo, mesmo que seja pesado, evite a qualquer custo
dar vazão a qualquer possibilidade de que você seja infiel ao seu cônjuge. Seja transparente, amoroso e dedique seu amor, atenção, cuidado e todo o seu coração à pessoa que está do seu lado. Porque assim você também honrará a Deus, que te vê e que te contempla 24 horas por dia. Além dessa questão, nós precisamos falar sobre de onde vêm todos esses sentimentos e o quanto o nosso coração precisa ser cuidado. Mas quem vai falar sobre isso é o meu amigo Diego e eu volto a palavra a ele para tocar nesse ponto. Muito bem, queridos, nós atingimos, portanto, o tópico de número 2 da nossa abordagem de hoje, lição de número 5, onde falaremos com especificidade a respeito do que rege o coração, regerá o corpo. Pois bem, o primeiro item a ser dialogado neste quesito é o que procede do coração. Notem os senhores, com uma ideia de suporte, que dois dentre diversos textos bíblicos denotam a importância e característica, respectivamente, do nosso coração. Se não vejamos, Provérbios capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão dissera: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O outro texto é o texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E ele acrescenta: esse mesmo coração enganoso é perverso. Quem o conhecerá? Diz o profeta. Muito bem. A partir destas duas bases bíblicas, nós alinhamos estes textos com um ponto de vista antropológico, embora dentro de uma dinâmica teológica. A antropologia é a linha de entendimento onde se especifica assuntos relacionados ao homem, estudos voltados à humanidade. E dentro desta perspectiva antropológica, o homem é concebido, entendido dentro de dois aspectos, material e imaterial. Na perspectiva material, nós podemos elencar este homem como um ser que detém artérias, que possui, além delas, cérebro, músculos e etc. Do ponto de vista imaterial, a palavra coração serve como uma espécie de bojo que agrega a alma, o espírito, emoções, vontade, mente e consciência. Por isso, é muito comum percebermos, quer no Antigo ou Novo Testamento, a Bíblia lidar com a palavra coração, se referindo a esse aspecto psíquico, emocional ou sentimental. Agora, é necessário que leiamos e entendamos um texto bíblico e, a partir dele, percebamos que a queda foi um fator crucial para que ambos os lados, material e imaterial, concreto e abstrato, palpável e intangível, fossem contaminados. Se não vejamos Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia e fazer esta nota, perceba que o capítulo 6, versículo 5 especialmente diz: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas má ou vil continuamente. Notem, a partir deste texto, que em linhas gerais a carne dominava completamente aquela
e essa humanidade. Logo, em linhas gerais, podemos também considerar que esta mesma carne, entre aspas, clamava por um novo nascimento. Este novo nascimento é uma ideia aplicada por Jesus no diálogo com Nicodemos no capítulo 3 de João. Essa ideia do novo nascimento é esboçada por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, de modo que o velho se passa e tudo se faz novo. Romanos 12 e 2, um outro escrito paulino, reforça ainda mais a ideia dessa transformação. Lá, o apóstolo vai dizer, depois de rogar para que aqueles que ali estavam apresentassem os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que era o culto com inteligência, ele afirma no verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vá na contramão, colida com os valores propostos por ele. Pois bem, mas notem os senhores que ainda falando a este respeito, no tópico de número 2, nós temos um outro item um tanto provocativo. O homem é o que pensa, afirma o pastor Osiel Gomes. O homem é aquilo que externa no pensamento ou sentimento. Se lermos o capítulo 12, o Evangelho conforme escreve Mateus, versículo 34, a Bíblia afirma que o coração, ou a boca, melhor dizendo, fala do que o coração está cheio. Portanto, ela só verbaliza verdades que estão implícitas no meu aspecto imaterial, na minha alma, no meu coração. Eu posso abrir um parêntese e refletir isso contigo. Aquilo que nós costumamos expressar são verdades que estão internalizadas na nossa alma. De grosso modo, o que Jesus está dizendo é que não há possibilidades do sujeito externalizar algo que não esteja enclausurado no seu coração, ou isso não durará muito tempo. De modo que as ações produzidas por um coração pecaminoso são lidas e entendidas por Paulo na sua carta aos Gálatas como obras da carne. Capítulo 5, versículo 16, você vai perceber que quando Paulo colide espírito, carne, carne, espírito, ele denota que essa carne dispõe de algumas obras que estão elencadas nos versos posteriores, 17, 18, 19, 20, enfim. Agora, um texto é fundamental para que tenhamos uma compreensão a respeito destes pensamentos e sentimentos que, de certa forma, estão enclausurados nesse coração lido por Jeremias como enganoso e perverso. Não há nenhuma blindagem para as tentações. Biblicamente, o sujeito não está isento delas, mas existe possibilidades de vencê-las. E Paulo dialoga isso no capítulo 4 da sua carta aos Efésios. E é interessante que uma outra vez façamos essa análise. Se você puder, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 24. Olha só o que diz o texto. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. A proposta paulina para esse combate é que nos revistemos do novo homem, que possamos colocar essa nova roupagem para esse enfrentamento, para esse embate, para esse combate. Eu finalizo essa exposição destacando o último item desse diálogo, sujeitando o corpo ao Espírito Santo.
A única forma de vencermos, fazendo um adendo ou um complemento ao item anterior, as obras da carne, os desejos enclausurados nela, é andando no Espírito. Paulo dialoga sobre isso no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, já citado há pouco. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. A única ou único método para vencermos, portanto, estes desejos carnais que estão em nós, embora amortecidos pela ação do Espírito Santo, é andando no Espírito. E nesse texto, ao sugerir Jesus, especialmente no texto de João, os capítulos que nós lemos, na leitura bíblica em classe, por exemplo, que se arranque o olho, a mão, Jesus não está utilizando uma linguagem literal, é uma linguagem figurada, metafórica. Jamais incitou o Senhor Jesus à mutilação. O intuito é crucificar a carne e as suas paixões, respectivamente. Aliás, se vocês lerem o capítulo 18, versículo 10 do Evangelho conforme escreve João, e esse texto é o texto fundamental para encerrar o diálogo, vocês se lembrarão que Jesus está sendo preso e entra em cena Pedro, que utiliza a espada e corta a orelha direita de Malco. Já eram 3 anos ou 3 anos e 6 meses de convivência entre Pedro e Jesus. E a máxima que fica é o porquê Jesus não corrigiu Pedro quanto ao uso da espada. Se Jesus fosse questionado sobre isso naquele momento, possivelmente uma de suas respostas seria: do que adianta eu dizer para Pedro retirar a espada da bainha se ela não sairia do seu coração? Guarde esta reflexão. Não necessariamente a mudança precisa acontecer de fora para dentro, mas necessariamente ela precisa existir de dentro para fora. Mas eu quero voltar a palavra ao amigo Júnior para discorrer com você o tópico 3 de hoje, a indissolubilidade do casamento. Bom, Diego, além dessas questões que regem o nosso coração, nós temos um ponto importantíssimo nessa lição, que é exatamente a indissolubilidade, ou palavra grande, do casamento. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma união. Como eu disse, lá no tópico 1, 50% de cada um. Ou seja, nós formamos um novo ser no casamento. E se é assim, nós somos uma só carne, o divórcio é uma amputação. Então, mesmo que ele seja necessário, como existem vários casos em que às vezes ele é, como por exemplo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 a 13, fala sobre uma cláusula de exceção. Lá no Antigo Testamento nós temos o caso de Esdras, no caso Neemias, em que o povo foi orientado a se separar, a se divorciar. Foi, na verdade, ordenado a se divorciar. Nós temos o caso da morte de um cônjuge. Nós temos o caso do cônjuge crente e o cônjuge descrente. Nós temos o caso do abandono do lar, nós temos o caso da imoralidade sexual, do adultério, da porneia. Nós temos várias situações em que muitas vezes o divórcio acontece. E às vezes ele é até necessário, mas ele não é uma coisa natural. E nem deve ser entendido como uma coisa natural ou como uma possibilidade real. Deve ser cogitado em primeiro lugar, muito pelo contrário, é uma amputação. Quando você pensa assim, amanhã eu vou cortar meu braço. Ninguém pensa isso. Amanhã eu vou cortar minha perna. Amanhã eu vou arrancar um olho. Isso não é algo natural de se pensar. O divórcio deve ser encarado assim. Não é algo natural de se pensar. O divórcio é a situação em que o corpo está apodrecendo, literalmente. Quando Paulo fala sobre o crente e o não crente, quando o não crente que abandona o lar, ele está dizendo, olha, o membro, a parte do seu corpo está podre, ela vai para o inferno e ela não quer Deus. E aí ela decide abandonar o corpo, ou seja, está sendo uma amputação.
Ou quando um marido morre e a esposa fica, ou a esposa morre e o marido fica, não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que alguém que nos ouve aqui, que nos vê, é viúvo ou viúva e sabe a dor que sente. Mesmo que você se case de novo e ache uma pessoa maravilhosa e tenha uma nova família, aquele primeiro casamento, aquele primeiro relacionamento ainda ficou lá. É como se você tivesse perdido uma parte de você. E por mais fantástico que seja o seu novo casamento, por mais amoroso que seja o seu marido ou sua mulher, mesmo assim você tem aquela impressão de que perdeu um dedo, de que perdeu alguma parte do seu corpo. Porque o casamento, ele tem essa conotação de uma união de corpo e alma. É uma união completa. A gente, quando une só o corpo, a gente não casa. A gente só se relaciona. A gente só faz sexo. Essa união de corpos sem envolvimento de alma não é casamento. Isso é uma união estável, mesmo quando é certificado no papel. Porque no final das contas, você não se uniu a essa pessoa, você vive com ela enquanto o corpo dela te atrai, enquanto o corpo dele te atrai, ou enquanto o dinheiro dele ou dela te atrai, ou quanto qualquer outra característica que não seja a essência da pessoa te atraia. E aí esse casamento não é um casamento, ele acaba virando apenas uma união de interesses. E isso é problemático, porque a Bíblia nos diz que o casamento é uma união completa de corpo, alma e espírito, e que nesse sentido é indissolúvel. Deus odeia o divórcio, e isso está categoricamente dito na Bíblia. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio, e isso é um fato. Ah, irmão Júnior, mas eu me divorciei. Ah, irmão Júnior, eu vim para Cristo depois de ter passado por um primeiro casamento. Sim. Eu estou numa situação de violência doméstica. Meu marido me bate todo dia. A situação exige, ou então meu marido abandonou o lar, ou minha mulher abandonou o lar. Como eu disse, existem situações em que o divórcio acontece, mas ele não é natural, ele é uma amputação. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o entendimento da banalização do divórcio, porque é isso que os fariseus faziam. Havia duas escolas, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Eles interpretavam Deuteronômio 24:1 de diversas formas, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 24, olha, se houver uma coisa indecente ou algo que o marido reprove, dê carta de divórcio. E aí essa palavrinha assim, ó, coisa indecente, algo que reprove, era interpretado de maneiras diferentes. A escola de Shammai era mais rígida, dizia, olha, só imoralidade sexual. Jesus, ele se adequa à escola de Shammai ao dizer, olha, só em caso de porneia, de imoralidade sexual é que é permitido o divórcio. Já a Hillel era um tanto mais liberal e chegava ao ponto de dizer, olha, se sua mulher não esquentar a comida direito, pode dar carta de divórcio para ela. Ou se naquele dia ela não toma banho, você pode dar carta de divórcio para ela. Então havia várias pequenas coisas que faziam que o casamento fosse banalizado. E isso era perigoso, porque uma mulher repudiada, ela não se casava, ou muitas vezes ela passava fome. Ou pior ainda, às vezes ia para o caminho da prostituição para poder se manter. Então a mulher acabava sendo abandonada à própria sorte, era quase que um assassinato se divorciar por qualquer coisa naquele tempo. Porque você estava destinando aquela mulher às piores situações dali para frente. Portanto, Jesus repudia isso, porque a banalização não é a regra. Jesus diz, não era assim desde o começo, mas no começo Deus fez ambos para serem uma só carne. E aquilo que Deus uniu, Deus entregou Eva para Adão. O casamento foi celebrado por Deus. Quando aconteceu esse casamento, ele foi para sempre. Não é para ser dissolvido. Jesus é contra essa banalização. É contra essa ideia de a qualquer coisa, por causa de qualquer incompatibilidade, eu vou me divorciar. Não é regra. O casamento o divórcio é a exceção da exceção da exceção. Existe caso? Sim.
Existem várias cláusulas de exceção e a Bíblia é bastante... e tem vários pontos em que nós podemos discutir o divórcio, não dá para discutir aqui nesse tópico. Porém, é importante que se circule ou se grife com muita força Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio. Precisamos olhar para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, como uma instituição divina. E, portanto, eu devo amar e cuidar do meu esposo e da minha esposa. Eu devo buscar no meu relacionamento a cumplicidade, o amor, o cuidado necessário para mantê-lo. E se as coisas começarem a dar errado, tiver algum problema, busque ajuda. Existem várias formas de você buscar ajuda. Busque ajuda. Mas não desista do casamento assim, de uma hora para outra, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, porque Jesus já disse, o divórcio não pode ser banalizado, o casamento não pode ser reduzido a apenas um contrato, a um núcleo de interesses. Olha, se você não me interessa mais, devemos nos divorciar? Não! O casamento é uma instituição divina que, portanto, tem o pressuposto de que deve durar para sempre, até que a morte nos separe. Os evangélicos muitas vezes são condenados nessa discussão sobre o divórcio, porque dizem, então nós estamos referendando a violência doméstica, ou referendando um casamento abusivo, ou nós estamos referendando algum tipo de problema existente dentro do núcleo do casamento. E não é isso que nós fazemos. Se você chegar para mim e dizer, olha, meu marido me bate, eu vou te orientar, vá para a delegacia e denuncie. Se meu marido me bate todo dia, não importa quem ele seja, ele pode ser pastor, presidente de uma igreja, vá para a delegacia e denuncie. E se o seu pastor disser que você deve ficar com esse homem que te bate todo dia, denuncie também o pastor. É óbvio que não deve ser feito isso. Ninguém está referendando violência doméstica. Apenas estamos dizendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Portanto, o divórcio deve ser a última das últimas da última exceção, o último recurso, quando não há mais jeito, mas enquanto tiver 1% de esperança, de possibilidade de reconciliação, de possibilidade de conserto, busque-o, porque essa é a finalidade do casamento, que ambos sejam uma só carne, até que a morte os separe. E assim, termine esse tópico, fazendo com que você perceba um detalhe importante. Olhe para o seu casamento como Jesus olha para a igreja. Jesus ama a igreja, se sacrifica. Jesus se sacrificou pela igreja até o último ponto. Façamos nós também a mesma coisa. Do mesmo modo que a Bíblia orienta a mulher, olha, esteja na mesma missão do seu marido, seja companheira dele, seja submissa, não no sentido de ser escrava, mas no sentido de estar dentro do mesmo propósito, andando no mesmo caminho, estando de mão dadas. Ele também coloca um peso muito pesado sobre o marido, dizendo, olha, você tem que dar sua vida pela esposa, todo dia. Você tem que amar tanto ela, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela. Ou seja, nada é mais importante do que ela na sua vida. Nem a outra pessoa, nem o seu trabalho, nem qualquer outro relacionamento que você tenha dentro deste mundo. A sua esposa deve estar em primeiro lugar na sua vida terrena. É lógico que em primeiro lugar em tudo deve estar Deus. E Deus vai referendar o seu casamento quando você coloca a sua família como prioridade na sua vida também. Porque acima de todas as coisas nós temos Deus cuidando de nós. O casal fica aqui, debaixo da proteção e da mão de Deus, quando entrega a sua vida a Deus. Não só como individualmente, como pessoa, mas também como casal e como família. Pois bem, queridos, atingirmos a conclusão da aula de hoje e como dissemos no início, ela dialogou a respeito da importância do relacionamento conjugal, inclusive da sua indissolubilidade. Casamento é indissolúvel. Pastor Osiel aponta de maneira conclusiva, por intermédio da palavra de Deus, destacando, reforçando que o casamento é para sempre. Agora observe uma nota explícita aí nesta conclusão. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. A Bíblia, a partir dos tópicos que foram dialogados, e naturalmente que de maneira sucinta, em vista de ser um subsídio,
recomenda que o casamento dure para sempre ou até que a morte nos separe. A proposta de Deus para este casal ou para os casais é que este casamento perdure, tenha uma continuidade. Existem resquícios, análises, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a esse respeito, naturalmente, e nós somos razoáveis para entendê-las e analisá-las de maneira fria e perceptível. Contudo, vale destacar e reforçar com vocês que o desejo de Deus é que o nosso relacionamento dure para sempre. Mas nós queremos mais uma vez agradecer a você que participou conosco nesta programação, deixando o seu like, registrando o seu comentário, compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Continue conosco. Se você quiser rever essa matéria, ela fica fixa nesta plataforma. Se quiser ter acesso a outras aulas, visite a playlist no canal AD Prudente Oficial. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus amigos. Tão importante quanto a nossa união espiritual com Cristo é também a nossa união horizontal com os nossos irmãos e principalmente com quem Deus escolheu ou quem nós escolhemos passar o resto da vida, nosso cônjuge. Portanto, cuide da sua família, cuide do seu casamento, né, Diego? É isso. Vamos orar, queridos. Você que pode, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e nesta oração, em especial, nós apresentaremos todos os casais debaixo da graça de Deus. Se você puder, ore conosco. Querido Deus, nós te agradecemos por podermos estar aqui em tua casa e nesta feita dialogando assuntos relacionados à escola bíblica dominical e hoje, especialmente, abordando o tema casados ou casamento é para sempre. Nesta oração, Pai, nós pedimos a tua bênção sobre todos os casais que aqui estão representados, sobre o meu relacionamento, Júnior, Rony, toda a nossa supervisão e presidência e todos os caríssimos irmãos que sempre nos acompanham nesta programação. Que o Senhor esteja entre nós, guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Esse é o pedido e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.